Hoje nós vamos falar sobre reações de adição, visto que nós, na aula passada, falamos sobre as reações de substituição. Nas reações de substituição, nós tínhamos visto que um átomo ou um grupo de átomos saía da molécula orgânica e era substituído por outro grupo de átomos ou um átomo, certo? Um saía, o outro entrava. Isso é substituição. Nas reações de adição, conforme a gente vai ver aqui, o que acontece? Apenas um grupo de átomos ou um determinado átomo entra na molécula, certo? Vamos ver a introdução do capítulo do livro do Ricardo Felter. As reações de adição, elas formam um outro grande grupo de reações orgânicas, assim como as reações de substituição que nós vimos na aula passada. Como o próprio nome diz, as reações de substituição são aquelas nas quais um átomo ou um grupo de átomos, tanto orgânico quanto inorgânico, se adiciona à molécula orgânica, ou seja, entra na molécula orgânica. Evidentemente, a adição ela só é possível se a molécula orgânica tiver lugares vagos em sua estrutura, elétrons livres dispostos para fazer essa ligação. Tá? Esses lugares vagos a gente entende como as insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas. Podemos, então, dizer que as reações de adição elas são típicas de insaturações, conforme eu disse, presentes nos hidrocarbonetos insaturados. Então, essas moléculas dos hidrocarbonetos insaturados que serão alvo das reações de adição. Elas são os alcenos, dienos, alcinos, tá certo? E assim sucessivamente. Qualquer molécula orgânica que tenha duplas ou triplas ligações. Ou seja, elétrons π, certo? Porque as ligações duplas ou triplas, elas são mais frágeis, elas são mais fracas, fáceis de se quebrar e os elétrons ficam livres para poder se ligar. Temos também outros grupos insaturados, como aldeídos, cetonas, nitrilas, os nitrocompostos, isonitrilas, todas essas moléculas são passíveis de sofrer reações de adição. As reações de adição também são importantes do ponto de vista industrial, pois a gente consegue falar aí da própria hidrogenação catalítica, que é a hidrogenação de hidrocarbonetos na indústria petroquímica, a hidrogenação dos óleos vegetais, que a gente tem aí no processo de fabricação da margarina, entre outros. Beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho das reações de adição. Aqui nós trazemos o conceito das reações de adição e também esquemas de reações, de equações químicas dessa reação, desse tipo de reação acontecendo. Pois bem, de acordo com a definição lá do livro do Ricardo Felter, reações de adição ocorrem quando se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. Pois bem, então nós temos aí, na primeira equação química, o composto insaturado, que é o eteno, tá certo? 2 carbonos ligados por dupla ligação, eteno. E eu estou adicionando ácido clorídrico. Então, essa ligação π, os elétrons π, a ligação π ela é frágil, ela se quebra, eu tenho elétrons livres, então, nos carbonos. Obviamente, eu estou adicionando uma molécula diatômica, a ligação entre o átomo de hidrogênio e cloro se quebra, o hidrogênio se adiciona a um carbono e o cloro se adiciona a outro carbono, beleza? No caso, formando o cloreto de etila, um haleto orgânico, perfeito? De forma geral, ou seja, generalizando a ideia acima, observe que a ideia ainda tem acento aí, porque o livro ele tem uma versão mais antiga que não estava valendo a atual reforma ortográfica, tá? Então eu peço desculpas por isso, tá? Mas quimicamente não mudou nada, tá? Então, de forma geral, eu tenho um composto insaturado, o eteno, adicionando uma molécula AB, quebra a ligação covalente entre A e B, A adiciona a um carbono e B
adicionou-se a outro carbono, visto que a ligação π se rompeu. Tá? A e B são denominados adendos, ou seja, são aqueles que vão se adentrar na molécula original, podem ser tanto iguais ou diferentes um do outro. Esse tipo de reação, a adição, ele pode ser explicado, lembrando que a ligação dupla é formada por uma ligação sigma e uma π, conforme eu falei para vocês. A ligação π, reforçando o que eu disse, é mais fraca e pode ser quebrada com mais facilidade, permitindo assim a adição de átomos, ou grupos de átomos, aos carbonos que antes formavam a ligação dupla. Tá bem intuitivo aí, tá? As adições à ligação dupla são reações mais características de alcenos. Como essas reações são fáceis, podemos dizer que os alcenos são bem mais reativos que os alcanos, tá? Que a gente viu no capítulo anterior ao falarmos das reações de substituição. Ok? Dá uma olhadinha aí nesse esquema de reações de adição e vê se consegue prever um composto insaturado deixa de ser insaturado após sofrer adição. Tá certo? Dentre as reações de adição mais comuns, nós temos aqui, nesse slide, apresentando para vocês, a reação de adição envolvendo hidrogênio, que é chamada de hidrogenação catalítica, porque eu vou adicionar hidrogênio na presença de catalisadores. Esses catalisadores geralmente são alta pressão, calor e catalisadores metálicos, conforme vocês veem aí, olha, eu tenho um alceno se transformando num alqueno a partir da adição de hidrogênio. Veja bem, hidrogênio é uma molécula diatômica na qual os átomos são iguais, ambos são hidrogênio, certo? Então, um hidrogênio entra num carbono, outro hidrogênio entra no outro carbono, se ligando, né? Após a reação π se quebrar também. Ela se quebra devido, tá? Tanto a reação π se quebra, quanto a ligação entre os hidrogênios se quebra devido à presença dos catalisadores. Por isso, hidrogenação catalítica. Essa reação serve de base para a produção, por exemplo, de margarinas a partir dos óleos vegetais, onde eu tenho uma molécula orgânica dos óleos vegetais com insaturações e eu vou adicionar hidrogênios naquelas insaturações, fazendo com que o óleo, da sua forma viscosa, se transforme numa forma sólida. Tá? Não é usual preparar alcanos por esse caminho, pois os alcenos são mais caros e mais raros que os alcanos. Tá? Só mostrando para vocês que é uma possibilidade. Além disso, nós temos aí em B a halogenação. Tá? Não confunda essa halogenação aqui, adição, com a halogenação substituição que nós vimos na aula passada. Tá? No caso aqui, lembre-se que a halogenação vai ser a adição de halogênio ou halogênios, tá? Na molécula inicial, sendo que essa molécula inicial agora ela é insaturada. Então, eu consigo produzir, conforme vocês estão vendo na letra B, a partir de um alceno, adicionando, por exemplo, 2 átomos de cloro, que é o que está aí, eu vou ter um dialeto, ou seja, uma molécula orgânica que tem 2 átomos de halogênios, no caso, o cloro. Então, essa reação, um detalhe dessa reação aí, vamos ver nesse texto. Essa reação ela é espontânea e o 1,2 de cloretano, que é o dialeto formado, é um líquido oleoso, o que deu origem ao nome de olefina, também dado aos alcenos. Tá? É uma curiosidade. Dos vários halogênios, a ordem de reatividade então, o mais reativo é o cloro, depois o bromo, depois o iodo. Tá? Nós não falamos aqui no flúor, pois a sua alta reatividade provoca, em geral, a destruição de um composto orgânico. Tá? Em particular, o bromo, na forma de água de bromo ou em solução de tetracloreto de carbono, tá? Ele é muito utilizado para testar a presença de duplas ligações. Tá? Eu consigo promover a adição de bromo em compostos insaturados.
Esse é um teste importante dentro da química orgânica de identificação de alcenos. De fato, havendo reação, desaparece o vermelho castanho, cor característica do bromo, tá? Então o bromo, ele tem essa cor vermelho, acastanhada, tá certo? Quando ele se adiciona no alqueno, a cor vermelho acastanhada ela desaparece e o sistema fica incolor. O sistema ficando incolor é um teste positivo para a presença de alcenos, tá certo? Também se destacam entre as reações de adição a adição de halogenidretos com as moléculas HCl, HBr, HI principalmente sendo adicionadas, tá? E a adição de água, que nós chamamos de hidratação. Repare que na letra C, onde nós estamos promovendo aí a hidrohalogenação, eu tenho o alceno como molécula insaturada original e eu vou adicionar HBr. Então, em condições adequadas, a ligação π ela se quebra, a ligação covalente entre bromo e hidrogênio também se quebra, o hidrogênio entra num carbono da molécula e o bromo entra no outro carbono da molécula. O alceno deixou de ser insaturado e nós produzimos agora um haleto orgânico. Perfeito? Observe que essa molécula é uma molécula simétrica, então não faz diferença eu pensar onde o bromo ou o hidrogênio está entrando. A gente vai ver mais para frente que em moléculas que não têm essa assimetria, eu vou ter algumas regrinhas, algumas condições observadas experimentalmente que vai dar para a gente uma direção de onde o hidrogênio ou o outro átomo deve entrar na molécula. Tá? Nesse momento aqui não faz diferença pela simetria da molécula, tá? Os carbonos aí eles são equivalentes. A ordem de reatividade é HI maior que HBr, que é maior que HCl, que é a própria ordem de força dos ácidos. Perfeito? Responsável pela capacidade de doar os prótons, o H+. Tá? Então, o HI é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl. Na letra D, a adição de água acontece da seguinte forma. Na presença de ácidos, como condição catalítica adequada, a ligação π vai se quebrar do alceno e a ligação hidrogênio-H também se quebra, formando um álcool nesse tipo de reação. Está bem claro aí, tá? Um álcool onde o composto deixou de ser insaturado. Uma reação de adição no que nós chamamos de alcenos superiores. É quando eu tenho alcenos que têm mais de 2 átomos de carbono. Pois bem, aqui nós temos o propeno. E estamos fazendo uma adição de HI, iodeto de hidrogênio, certo? Nós observamos que o carbono 1 e o carbono 2, agora, diferentemente do eteno que nós havíamos visto até agora, o carbono 1 e o carbono 2 do propeno, eles são diferentes. Eles não são equivalentes, tá certo? Porque o propeno não é uma molécula simétrica, como era o eteno, perfeito? Nesse caso, nós temos a possibilidade de formação de 2 produtos, conforme vocês observam. O primeiro produto é o hidrogênio se adicionando ao carbono 1 do propeno e o iodo no carbono 2. E o segundo produto é o hidrogênio se adicionando no carbono 2 do propeno, certo? E o iodo no carbono 1. Pois bem, observe que o primeiro produto, ou seja, no qual o hidrogênio se adicionou no carbono 1 do propeno, ele forma-se preferencialmente. Quando nós vimos que forma preferencialmente, quer dizer que ele é o produto principal, é o produto mais importante e é o que a gente vai considerar da reação. Se tivéssemos que falar um único produto para a reação, seria esse, o que se forma preferencialmente. Observe que, nesse caso, prevalece uma regra que é observada nesse tipo de reação de adição,
que é a regra de Markovnikov, certo? Na qual o hidrogênio sempre vai entrar, se adicionar no carbono mais hidrogenado. Então veja bem, o carbono 1 do propeno, ele é mais hidrogenado porque inicialmente ele está ligado a 2 hidrogênios e o carbono 2 a apenas 1. Então a regra de Markovnikov diz que nesses casos de adição de haletos de hidrogênio, né? No caso iodeto de hidrogênio, nós percebemos que o hidrogênio vai entrar sempre no carbono mais hidrogenado e por isso entrou no carbono 1 do propeno, que tem 2 hidrogênios, sendo 2 hidrogênios maior do que um hidrogênio no carbono 2. Temos exceções a essa regra? Tem. A única exceção é quando eu adiciono HBr, brometo de hidrogênio, na presença de peróxidos. Nesse caso aqui, olha, é essa a exceção. Eu estou no propeno adicionando HBr na presença de peróxidos. O produto principal é o segundo aí, onde o hidrogênio entrou no carbono menos hidrogenado. Nesse caso, podemos falar que aconteceu uma adição anti-Markovnikov. Tá? Então, todas as adições de haletos de hidrogênio, o hidrogênio, ou serve também para adição de água, tá certo? Uma hidratação, na qual eu não tenha um composto simétrico, tá? Eu tenho um alqueno superior, com mais carbonos. Tirando o HBr, todos os outros, o hidrogênio, sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado. Essa é a regra de Markovnikov e é que a gente tem que guardar isso daí, tá? Beleza? Lembrando que quando eu adiciono água, eu vou formar álcool. Mas nesse caso também o hidrogênio sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado. Beleza? Aqui nós apresentamos a reação de adição em alquinos, tá certo? Veja que nos alquinos, ou também chamado de alcinos, o ponto mais vulnerável é a ligação tripla. Então, embora elas sejam menos reativas do que as ligações duplas, as triplas, elas são quebradas 2 vezes e darão em dobro as mesmas reações de adição que foram vistas para os alcenos. Então, veja bem, aí a adição de hidrogênio, que é a hidrogenação. Eu tenho uma primeira adição, que é o alquino, adicionando hidrogênio ao alquino e eles transformando no alqueno, ou alceno. Continua adicionando hidrogênio, obviamente na presença de catalisadores adequados, pressão e temperatura, ele vai chegar ao alcano, tá certo? Eu tenho a possibilidade de fazer isso acontecer de forma mais acelerada, utilizando um catalisador mais forte, que pode ser níquel ou platina, tá certo? Ou eu posso utilizar um catalisador mais fraco e parar no alqueno ou alceno, beleza? Então veja bem que, olha, nesse processo a segunda adição é mais lenta que a primeira, tá certo? Porque é mais fácil quebrar a tripla do que a dupla. Se for empregado um catalisador forte, como eu disse, que é níquel ou platina, a reação produzirá diretamente o alcano. Então, do alcino vai produzir diretamente o alcano. Mas, se utilizar um catalisador mais fraco, que a gente entende que pode ser o paládio misturado com sulfato de bário, a reação vai parar no alceno. Embaixo aí, nós temos uma reação similar de adição, só que não de hidrogênios, e sim de halogênios. Então, é por isso chamada de halogenação. Tá? Eu tenho a primeira adição do alcino, no caso aí é uma cloração, né? Estou adicionando cloros, eu formo um dialeto. Esse dialeto é uma espécie clorada. Continuo na segunda adição, eu vou formar um tetraaleto, certo? Onde as insaturações desaparecem completamente do composto, tá? Então tá bem simples aí, tá? Entender que reação de adição sempre em moléculas insaturadas, tornando-as num estado máximo de adição
saturadas. Certinho? Na letra C, apresentamos a adição de halogenidretos ou hidrohalogenação, tá certo? Do etino, que é um alcino. Veja bem que na primeira adição eu deixei de ter um composto com tripla ligação e passei a ter um aleto com uma dupla ligação, certo? Como no primeiro caso o número de hidrogênios nos carbonos eram iguais, não fazia diferença, certo? Mas na segunda adição, ao continuar adicionando HBr, eu percebo que eu tenho um hidrogênio no carbono ligado ao Br e 2 hidrogênios no outro carbono. Veja bem, o HBr seria uma exceção à regra de Markov-Nikov na presença de peróxidos. No entanto, aqui não fala presença de peróxidos. Como não tem peróxido no meio reacional, acontece a regra de Markov-Nikov, tá? A exceção à regra de Markov-Nikov é quando eu tenho a adição de HBr na presença de peróxido. Como não está falando que tem peróxido no meio, eu observo a regra de Markov-Nikov, ou seja, na segunda adição, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o bromo vai entrar no outro, certo? Formando um dialeto com os 2 bromos no mesmo carbono. Perfeito? Fique atento nisso daí, tá? Porque não aconteceu a regra de anti-Markov-Nikov, porque não tinha peróxido no meio reacional, tá? Tem que ter para acontecer a anti-Markov-Nikov. Fiquem atentos, tá? E dá uma olhadinha nisso daí. Quando adicionamos água, ou seja, fazemos uma reação de hidratação na presença de ácido sulfúrico e sulfato de mercúrio 2, há a formação, conforme a gente vê, de um enol. Só que o enol ele é instável. Então acontece um rearranjo molecular, visto que os elétrons π eles apresentam uma capacidade de ressonância, ou seja, eles migram entre as ligações. Então quebra-se a ligação do hidrogênio com o oxigênio e esse hidrogênio se liga ao carbono, conforme mostra a setinha verde aí no composto intermediário, no meio, no composto instável, que é o enol, certo? E a dupla ligação se forma com o oxigênio, formando um grupo funcional característico de aldeído. E essa espécie, elas coexistem, ou seja, existe um equilíbrio dinâmico entre elas. Esse equilíbrio dinâmico nós conhecemos, e observe que eles são isômeros, o enol e o aldeído, nós conhecemos esse equilíbrio de isômeros como tautomeria, tá certo? O mesmo pode acontecer quando eu estou fazendo a adição de água, ou seja, a hidratação, num alquino superior, que tem mais de 2 átomos de carbono, segundo exemplo, tá? Onde eu vou observar aí a regra de Markov-Nikov acontecendo, então o hidrogênio da água vai entrar no carbono 1, que é o carbono mais hidrogenado do alquino, e a hidroxila vai entrar no carbono 2, certo? A mesma ressonância vai acontecer, então, pela setinha verde, no segundo exemplo, nós percebemos que a ligação oxigênio-hidrogênio ela se quebra, o hidrogênio entra no carbono, tá certo? E a ligação dupla se forma entre carbono e oxigênio, formando uma carbonila, que é o grupo funcional referente à acetona. Então, coexistem nessa situação um enol e uma cetona. Também é um equilíbrio que nós conhecemos como tautomeria. Perfeito? É importante a gente entender que a hidratação de alcinos pode gerar esse processo de tautomeria. Até agora, então, ficou claro para a gente que alquenos e alquinos sofrem adição e nós vimos que os alcanos sofriam substituição, certo? Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte: eu posso ter compostos saturados, por exemplo, cicloalcanos, que vão sofrer reação de adição?
ou obrigatoriamente eles devem sofrer reação de substituição? Vamos dar uma olhadinha nesse slide. Já vimos que os alcanos eles sofrem reações de substituição, porque suas cadeias já estão saturadas. Vimos também que os alcenos sofrem reações de adição em suas ligações duplas. O que então deve acontecer com os ciclanos? Note que os ciclanos possuem, por um lado, cadeias saturadas como as dos alcanos. Perfeito? Isso aí é tranquilo. Por outro, fórmula geral CnH2n, que lembra a insaturação dos alcenos. Perfeito? Na verdade, pode ocorrer as duas hipóteses. Por exemplo, olha, no primeiro exemplo eu tenho ciclopropano. Ao reagir com o Br2, eu quebro a estrutura cíclica e eu adiciono os 2 bromos nos carbonos terminais, no carbono 1 e no carbono 3. Perfeito? No entanto, quando eu tenho o ciclo hexano e eu adiciono Br2, eu reajo com Br2, não acontece uma adição, e sim uma substituição. Um hidrogênio sai da molécula e no lugar dele entra um bromo, formando um bromo ciclo hexano. E também o outro produto HBr. Por que o ciclopropano sofreu reação de adição e o ciclo hexano sofreu substituição? Olha, a gente vai chegar a uma teoria que anéis de ciclanos, tá? Com 3 átomos de carbonos e 4 átomos de carbonos, eles são muito tensionados. Se eles são anéis muito tensionados, eles são instáveis e eles se quebram facilmente. Se eles se quebram, eles são passíveis de sofrer adição. Perfeito? Já anéis de 5 e 6 átomos de carbono, nos ciclanos, eles são anéis mais estáveis e ele não se quebra facilmente, ele não se desfaz a estrutura cíclica facilmente e por isso eles sofrem reações de substituição, tá certo? Está relacionado então a diferença à estabilidade do anel. Repetindo, anéis com 3 e 4 átomos de carbono são considerados anéis, estruturas cíclicas tensionadas e por isso instáveis, por isso se quebram e sofrem reação de adição. Porém, anéis de cicloalcanos, estruturas cíclicas com 5 e 6 átomos de carbono são mais estáveis, não são tão tensionados, o ângulo de ligação não é tão pequeno, certo? Então eles são estruturas que não vão se quebrar e por isso sofrem reações de substituição. Nós temos aqui um quadro que resume justamente isso, tá? Veja bem, a tabela a seguir elas nos dá um resumo das reações dos 4 primeiros ciclanos com reagentes já usados nos alcanos e alcenos, que é H2, Br2 e HBr. Veja bem que no ciclo propano eu tenho a reação de adição acontecendo, certo? Também no ciclo butano, reação de adição acontecendo. Já em anéis de carbonos, em ciclanos com anéis que apresentam 5 ou 6 átomos de carbono, que é o ciclo pentano e ciclo hexano, aconteceram reações de substituição, tá? No meio aí. É claro que eu consigo, numa condição muito rigorosa, tá? Muito acentuada, muito forte de aquecimento e utilizando um catalisador muito forte, como platina, eu consigo sim promover a adição nesse tipo de anel, com 5 e 6 átomos de carbono, tá? Só que não é fácil acontecer, eu tenho que ter uma condição muito intensa, tá certo? Para promover essa adição. Normalmente o que acontece mesmo é a substituição, conforme a gente viu.
vale a pena vocês darem uma olhadinha nessa tabela aqui, que traz esse resumo para a gente, e nesse texto aí que está falando o que a gente tinha acabado de comentar no slide anterior. Como de costume, nós sempre apresentamos alguns exercícios, né, para trabalhar o conteúdo que a gente acabou de ver. Pois bem, nesse exercício fala o seguinte: os alcenos sofrem reações de adição de halogênios. Na reação do eteno com bromo, o produto formado será... Veja bem, está aqui, olha, o eteno, o bromo. Não, aqui eu não tenho nem que pensar em regra de Markov-Nikov, tá? Eu tenho uma molécula simétrica, um bromo vai entrar em cada carbono, tá certo? Produzindo um aleto com os halogênios nos carbonos diferentes, carbono 1, 2, tá? Então, o nome desse produto aí é 1,2 de bromo etano, letra C. Muito tranquilo esse exercício, não é? Em alcenos assimétricos, a adição de aletos de hidrogênio possibilita a formação de mais de um produto. De acordo com Markov-Nikov, quais dos produtos abaixo seria formado predominantemente? Então, nós temos a reação central, tá? Que é esse alceno aí, que é o propeno, né? O propeno reagindo com o iodeto de hidrogênio. Olha, o que nós temos que observar? Vai acontecer a regra de Markov-Nikov. Então, o hidrogênio é uma reação de adição, visto que o propeno é um composto, é um hidrocarboneto insaturado. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, obviamente, sob condições catalíticas adequadas, né, pessoal? O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, que é esse CH2 aí, olha. Esse carbono do CH2, tá? Então, o hidrogênio vai entrar no carbono 1 e o iodo vai entrar no carbono 2. Onde nesses compostos o iodo está no carbono 2? É na reação da setinha aí, olha, o 4 é o algarismo romano por cima da setinha. O iodo entrando no carbono 2, beleza? Deu para resposta, então, é a letra D, reação 4, onde o iodo entrou no carbono 2 e o hidrogênio no carbono 1. Observamos a regra de Markov-Nikov. Beleza? Esse outro exercício aqui traz para a gente, além de reações de adição, reações de substituição. Tá? Veja bem, de acordo com as reações abaixo, que se realizam sob condições adequadas, os produtos orgânicos obtidos em 1, 2 e 3 são respectivamente. Olha, eu tenho em o ácido benzoico reagindo com ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico. Isso é a reação de substituição que nós vimos na aula passada, conhecida como nitração. Observe que o grupo carboxílico ele é orientador meta. Lembre-se, ele é um grupo meta-dirigente. Então, eu vou formar o ácido meta-nitrobenzoico em 1, certo? Na 2, veja bem que acontece uma hidratação, é uma reação de adição, onde o hidrogênio vai entrar no carbono 1, porque ele é o carbono mais hidrogenado, tá? O carbono 1 é esse que está fazendo a tripla aí, ligação, e a hidroxila entra no carbono do meio, carbono 2. Vou formar um enol. O enol, pessoal, é instável, e aí vai acontecer aquele caso de tautomeria que nós vimos lá atrás, formando uma acetona. Uma cetona com 3 carbonos, propanona. Tá? E a última reação de adição, onde eu tenho uma bromação do ciclopropano. 3 carbonos na estrutura cíclica, o anel altamente tensionado ele se quebra, formando 1,3 de bromopropano. Então, só pode ser a letra B. Beleza? Dá uma olhadinha aí e vê se consegue entender a lógica dessa questão. Obtido pelo petróleo, o eteno é o alceno mais simples, porém muito importante por ser um dos produtos mais fabricados no mundo. Analise o que acontece quando o eteno é tratado com os seguintes reagentes. Então veja bem, eu tenho os reagentes H2, vai ter uma hidrogenação,
certo? Produzindo o etano. Eu tenho o HCl, produzindo um cloreto de etila. Eu tenho a água, que vai produzir hidroxila entra num carbono e hidrogênio no outro, vai produzir um álcool. E eu tenho a adição de BR2, é a água de bromo, né? BR2 em CCl4, que é o tetacloreto de carbono. Tá? É um teste de identificação de alcenos. Todas as reações de adição aí, tá? Muito simples de fazer, não preciso me preocupar nesse caso com a regra de Markov-Nikov, porque o eteno aí, ele é um hidrocarboneto, um alceno simétrico, perfeito? Então, de acordo com o esquema acima, é correto afirmar que a reação do eteno com H2O produzirá em meio ácido o etanol? Sim, etanol. A água e hidratação vai produzir um álcool, 2 carbonos, etanol em meio ácido. Perfeito. O meio ácido é o catalisador do processo. Nós vimos isso lá atrás. Vamos ver porque as outras estão erradas, então. H2 é uma redução e não requer catalisador para ocorrer? Sim, é uma redução quando eu adiciono H2. No entanto, exige a presença de um catalisador para que a reação ocorra. Então está errado aí. A C, Br2Cl4 requer energia radiante para que possa ocorrer? Não, é uma reação que não precisa dessa energia radiante, não precisa de luz. Perfeito? E a D, HCl é uma reação de substituição? Não, uma reação de adição, visto que eu estou partindo de um composto insaturado, onde só átomos vão entrar na molécula e nada vai sair dela, então não é substituição. Correto mesmo, a letra A. Perfeito? Vamos para a última questão, então. Abaixo são listadas 4 equações que representam reações químicas. Substâncias 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então, a gente pegando C2H4, que é o eteno, reagindo com uma substância 1, produz 1,2 de cloro etano. Então, houve adição de 2 cloros na molécula. Então, só pode ser Cl2, a substância 1. A substância 2, ao reagir com HCl, produz o cloroeteno. Então, veja bem que eu tenho, se eu produzir um composto com uma ligação dupla adicionando, eu tinha um composto com ligação tripla, com 2 carbonos que se preservam na estrutura, o etino. O etino é C2H2, perfeito? É a substância 2, etino. Agora, um álcool reagindo com uma substância 3, perfeito? Produz C2H5Br mais água. É uma reação de substituição. A hidroxila saiu da substância e entrou o bromo no lugar dela, tá? E formou a água. Então, a hidroxila sobrou para reagir com alguém para formar água, tá? Então, é o HBr, a substância 3, perfeito? E a substância 4, ao reagir com o bromo, produziu 1,3 de bromo-propano. É aquela abertura do anel, perfeito? Então, a substância 4 só pode ser o ciclopropano. Façam o mecanismo da reação, a resposta então é a letra A, para vocês compreenderem melhor. Desenhe as moléculas em seu caderno para refletir sobre essa questão. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.